Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, da segunda série, será a nossa terceira aula, e o assunto é sobre, continuando ainda, sobre a formação do Estado moderno, o conceito de política, e nesse conceito nós temos o quê? Hoje nós vamos trabalhar sobre autoridade e autoritarismo. O que vem a ser, então, autoridade e o que vem, então, a ser autoritarismo. Vejamos na tela. Autoridade seria, então, a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Bom, vejamos. Como assim fazer o que nós queremos? Vamos trazer essa questão para o âmbito do nosso Estado, do nosso governo, que é o que nos interessa mesmo agora. Bom, nós temos a nossa lei, as nossas leis, e as nossas leis, nós conferimos autoridade para que as pessoas exercerem. Como assim? Nós temos três poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo, ele tem a função de elaborar as leis, leis que são feitas pela vontade do povo. Portanto, quando um policial exerce a sua autoridade, te cobrando alguma coisa, por exemplo, no trânsito, o que ele está fazendo? Ele está exercendo a sua autoridade. Com base em quê? Com base em uma lei. A autoridade é essa que nós, enquanto povo, enquanto população, atribuímos ao poder público, que naquele momento é representado pela autoridade policial. Então, não existe falar que naquele momento ele está sendo autoritário. Ao contrário, ele só está agindo dentro dos limites da lei, daquilo que lhe é permitido. O autoritarismo já tem uma pequena diferença. Vejamos na tela. É a faculdade de força, ou forma de coagir alguém a fazer a nossa vontade, por causa da nossa posição social, por conta da nossa força, por conta do exercício da atividade que eu exerço numa determinada função, enfim, mesmo que a pessoa não queira fazer. Tá? Então, se a pessoa não quer fazer e eu obrigo ela a fazer de alguma forma, não existe nenhuma lei, tá? Porque a lei é a vontade do povo. Como assim a lei é a vontade do povo? Vejamos, olha só uma coisa assim muito sutil. Nós escolhemos os nossos representantes, no caso, deputados, senadores, no âmbito federal. No âmbito estadual, nós temos deputados estaduais e no âmbito municipal, nós temos os vereadores. Nós elegemos enquanto povo. Se nós elegemos, então, as leis é a vontade do povo. Então, quando a pessoa exerce com base na lei, é autoridade. Quando a pessoa ultrapassa os limites permitidos pela lei, então aí nós temos o autoritarismo. Então essa é a diferença entre autoridade e entre autoritarismo. Leandro Carnal, filósofo, ele diz o seguinte, vejamos na tela. Há muita diferenciação entre regras, que são para um bom funcionamento de um grupo, e autoritarismo. Autoritarismo é quando a autoridade acha que o sistema serve à autoridade. A autoridade é um conjunto de regras que eu estabeleço para conviver em conjunto. Ou seja, exatamente o que eu tinha acabado de comentar com vocês. Se existe uma norma, uma regra jurídica, uma lei, então, nesse momento, a pessoa está agindo com autoridade. Autoritarismo é quando esse limite é extrapolado, quando a pessoa vai além do que a lei permite. Por outro lado, o sociólogo Max Weber, um dos clássicos da sociologia, ele menciona o seguinte, que em qualquer sociedade antiga ou moderna, há necessidade da existência de uma autoridade política, capaz de exercer o poder de mando. Qual o objetivo disso? Por que as pessoas precisam exercer esse poder de mando? Para preservar a manutenção da ordem e da coesão social. E aqui a gente
tem aquela ideia de Rousseau, né, do contrato social, de Hobbes, né, que muitas vezes nós abrimos mão da nossa liberdade, entregamos a nossa liberdade para o Estado, para que esse Estado possa, né, estabelecer limites para as ações humanas, para que a gente possa conviver bem, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, sem que ninguém ultrapasse os seus limites. Essa aqui é a ideia também de Max Weber. E Weber continua dizendo o seguinte, vejamos, por meio de uma série de códigos e normas jurídicas, o Estado e o governo aplicam as leis. As leis têm a função de orientar nossa conduta em sociedade. As leis determinam o que é considerado crime. E as leis também estabelecem as punições para aqueles que cometem os crimes. Né? O que tudo isso quer dizer? Nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual, lei orgânica do município, temos também nosso Código Civil, nosso Código Penal, e todas essas normas, qual a função dela? Estabelecer limites para as ações, para as nossas ações enquanto indivíduos, né, enquanto pessoas que fazemos parte de uma sociedade, mas também eles limitam as ações de quem está no governo, né, de quem também governa. Então, em todos os aspectos, no aspecto civil, no aspecto penal, no aspecto administrativo. Então, Weber ele vê, né, a importância das normas dessa forma. E aí ele continua ainda, vejamos o que ele fala. A constituição de uma autoridade, isto é, de um governo, um Estado, proporciona a convivência pacífica entre indivíduos que integram uma sociedade. Então, o objetivo de todas essas normas é para quê? Estabelecer uma coesão social, estabelecer uma sociedade mais amigável, mais agradável, mais adequada, né, para as nossas necessidades. E Weber, nós já estudamos isso em outros momentos, né? Weber ele vai dizer o seguinte, que existem várias formas de autoridade. Ele fala da autoridade tradicional, da autoridade carismática, né, e também da autoridade legal. Na autoridade tradicional, né, o que Weber considera uma autoridade tradicional? É aquela que vem de pai para filho, que vem dos hábitos, que vem do uso cotidiano daquilo que a gente faz no dia a dia, dos costumes, né? É hereditário, passa também de pai para filho. Nós podemos considerar aí como a questão da tradição, né, em termos da política, o quê? A Inglaterra. Se vocês observarem a imagem, nós temos aí mostrando essa hierarquia, passando de pai para filho a coroa, né, porque lá ainda existe uma monarquia. Por outro lado, a outra imagem, que está ao lado, vocês veem aí uma organização feudal. Nessa organização feudal, nós temos lá o rei, né, os nobres e temos os servos. Essa sociedade ela era uma sociedade estamental. Nessa sociedade estamental, então, se mantinha, né, passava de pai para filho, ou seja, quem era nobre, o filho seria nobre, o neto era nobre, e assim sucessivamente. Os servos seus filhos seriam servos, né, não ia modificar. Isso é tradição, é assim que se mantém, e o poder também se mantém da mesma forma. Autoridade carismática, né? Essa autoridade carismática, ela vem pelo carisma, ela não é herdada, tá? É diferente da tradicional, porque ela não é herdada. Ela também não é racional, tá? Mas ela vem de onde? Ela vem da capacidade de um indivíduo de mobilizar uma grande quantidade de pessoas, de comandar as pessoas pelo quê? Pelo seu carisma, né? Utilizando também o heroísmo, a crença, enfim. Em determinadas situações ela pode ser considerada
mais rápida, ela talvez não dure muito tempo. E nós temos autoridade legal, né? Aí, nesse ponto, nós temos que lembrar do nosso país. A autoridade legal, ela é racional, ela é impessoal, ela é informal, ela é formal, né, e meritocrática, tá? Ela utiliza da lei como assim? Vamos lá, nós temos as nossas eleições. As nossas eleições estão previstas na Constituição e no nosso Código Eleitoral. Por isso ela é legal, né? A pessoa que vence as eleições vai se tornar, quando nós pegamos aí no âmbito da presidência da República, ele vence as eleições, tem uma maioria de votos, então ele assume. Então, um grande número de pessoas votaram nele, ele assumiu. É legal, não importa se não tem tradição aqui, né? Ele pode até ser carismático, mas também é legal. E aí nós temos, depois da Constituição de 88, né, alguns presidentes aí. José Sarney, Collor, né, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e o nosso presidente Bolsonaro, né, exercendo aí uma autoridade legal. E vamos lá para nossa uma pequena atividade aqui para a gente poder seguir. Uma questão aí da Unimontes de 2015. Vamos lá. O Estado, objeto de estudo da sociologia e da ciência política, constitui um mecanismo de controle social existente na sociedade. É um pequeno texto. É correto afirmar que o Estado democrático tem o poder pleno para determinar a vida de todos os indivíduos em sociedade, a partir do exercício de uma autoridade pessoal. Letra B. O Estado constitui a totalidade da estrutura social. Letra C. Só o Estado possui autoridade, poder legítimo para regulamentar o uso da força. Letra C. Somente o governo expressa a autoridade legítima do Estado com os demais poderes, assumindo uma atuação alheia a este aparato institucional. E letra E. O Estado não possui qualquer tipo de autoridade. Muito bem, a alternativa certa para essa questão, né, é a letra C. Por quê? Só o Estado possui autoridade, poder legítimo para regulamentar o uso da força. Vejamos. Segundo Max Weber, somente o Estado pode utilizar a força de forma legítima. E quando é que o Estado, então, utiliza essa força de forma legítima? Nós temos aí alguns momentos. Por exemplo, se tem um restaurante, né, e ele não está atendendo às normas estabelecidas de higiene, né, então o que o Estado vai fazer? O Estado ele pode fechar esse restaurante. E nesse momento ele está utilizando o quê? A força. Né? A mesma coisa acontece com a polícia, né, com o exército, né? Eles também podem usar a força, claro, sempre dentro daquilo que a lei permite. Uma outra questão, vamos lá. Max Weber, sociólogo alemão, conceituou 3 tipos ideais de dominação: dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. São os tipos ideais porque são construções conceituais que o investigador utiliza para fazer aproximações entre a teoria e o mundo empírico. Leia a seguir o trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas. Sigo o destino que é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Com base nos conhecimentos sobre os tipos ideais de dominação e levando em consideração o texto citado e as características históricas e políticas do período, assinale a única alternativa que apresenta a configuração correta do tipo de dominação exercida por Getúlio Vargas. Dominação carismática e tradicional, letra B. Dominação tradicional, que se opõe à dominação carismática, letra C.
dominação tradicional e legal. Letra D, dominação legal e carismática. E letra E, dominação legal, que reforça a dominação tradicional. Neste caso, a alternativa correta é a letra D, que é dominação legal e carismática. Primeiro, ele foi um líder político que exerceu seu poder, né, agradando, né, o povo, né, dando, por exemplo, quando ele, na época que ele administrou o Brasil, de 1930 a 1945, quando ele, no dia do trabalho, ele entregava ao povo um direito, então o que ele estava fazendo? Ele estava conquistando o amor desse povo, conquistando, né, fazendo com que o povo gostasse dele. Então isso é uma dominação carismática. Por outro lado, em 1950 ele foi eleito, e a eleição estava previsto na lei naquele período, portanto também considerado uma dominação legal. Muito bem, pessoal, né, essa foi a nossa aula de hoje, né, então nós encerramos neste momento e até a próxima.